quero fazer um estudo aqui sobre as bem-aventuranças e eu quero falar de cada uma delas. Então hoje eu vou fazer uma rápida reflexão sobre a primeira bem-aventurança, que foi um sermão do monte que Jesus deixou. E eu quero falar de cada bem-aventurança. Elas são 9 bem-aventuranças e está registrada em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, mas bem especificamente do versículo 1 ao 11. E essas bem-aventuranças começam no versículo 3, e a primeira delas é bem-aventurados humildes de espírito. Mas antes disso, eu só quero falar um pouco do pano de fundo, por que Jesus falou sobre essas bem-aventuranças. O que acontecia no momento? O povo estava esperando um rei para vir governar e tomar o poder de Roma, e eles sabiam que havia um Messias prometido, a qual Isaías e os outros profetas profetizaram a respeito. E o povo ali, do contexto ali, estava esperando Jesus, esse Messias que ia redimir esse povo, ia tomar, ia guerrear, ia vencer e nunca mais ia perder. Só que quando Jesus vem, ele vai dar o seu primeiro sermão e vai mostrar para esse povo que esse reino não é tomado por violência, que esse reino dele não é dado por violência, nem por ódio, nem por guerra. Não, mas é um reino de amor, é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria e um reino que, para ser súdito desse reino, pessoas que realmente seriam alcançadas pela graça de Deus, teria essas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, tem muitas pessoas que enganam, pensam, eu preciso ter as bem-aventuranças para me ser salvo. Não, um salvo produz como um fruto essas bem-aventuranças. Então Jesus ali, quando vem, ele estava cercado por uma multidão. Essa multidão seguia Jesus. Por onde Jesus andava, essa multidão o cercava. Muitos ali querendo curas, que as suas enfermidades seriam curadas, que as suas lepras seriam purificadas, e outros com fome, que a sua fome para que eles fossem fartamente saciada a sua sede, a sua fome por Cristo. Mas Jesus vai falar sobre a regra, vai falar sobre a sua constituição deste reino. E ele fala aqui no versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, quando Jesus sobe para esse monte, é o Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, versículo 28, e assim por diante. Do capítulo 8 de Mateus, Jesus vai descer do monte, e ele segue aqui que as multidões estavam em volta dele, e como se assentassem, aproximaram-se. Então Jesus se assenta, e assentar aqui era um costume daquela época. Então quem ia ensinar, ele se assentava. Então Jesus se assenta para ensinar a sua constituição, o seu reino. E ele começa a falar no versículo 2, e passou a ensiná-los dizendo, os discípulos de Jesus, a qual ele teria chamado de imediato, eles se aproximam de Jesus, enquanto os outros, os fariseus, os saduceus, os citas e os outros grupos religiosos daquela época que fazia parte do judaísmo, eles ficam distantes, enquanto os seus discípulos se aproximam. E a primeira bem-aventurança, a qual nós vamos falar hoje, no próximo vídeo eu vou estar falando das próximas até acabar, são 9, até as 9, então eu vou seguindo uma por uma. Versículo 3 é a primeira, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então as pessoas ali, quando escutam essas palavras de Jesus, provavelmente eles se assustaram. O quê?
Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz, é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa ditosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa satisfeita, uma pessoa alegre. Então Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus aqui vai quebrar o orgulho daqueles povos que achava que era mais forte por fazer parte ali de Israel, achava que era melhor do que os outros. Mas Jesus vai dizer: feliz os humildes, pessoas que são humildes, quebrantadas, porque destes é o reino dos céus. Então, essa palavra, bem-aventurado, parece até um paradoxo. Feliz quem é pobre de espírito. Mas não é. Jesus está mostrando aqui a essência do seu reino, é a humildade. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser pessoas vazias de nós mesmos. Quantas pessoas orgulhosas, egoístas no nosso contexto. Quantas pessoas querendo ser melhores do que as outras. Isso não é característica de um súdito do reino de Deus. A primeira bem-aventurança é a humildade. Deus se alegra com o humilde. O humilde, ele exalta, o soberbo, ele abate. A palavra diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos perante a Deus. O soberbo, ele abate, porque a soberba, ela precede a ruína. Mas uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, literalmente, é uma pessoa afortunada, uma pessoa ditosa. Embora não possui coisas, mas é feliz, ela reconhece os seus valores, os seus princípios cristãos. E Jesus vai falar que os humildes de espírito, humildade de espírito é o oposto à autossuficiência. Aqui está falando da profundidade da humildade. Essa humildade aqui é a humildade de reconhecer que é dependente de Deus. É reconhecer que não pode se salvar sozinha. É reconhecer que os méritos não são seus. É reconhecer que a obra não são suas. É reconhecer que a justiça não é sua. Que as suas obras são como trapo de imundícia. E reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é humildade, é reconhecer os seus pecados, é reconhecer quão fraco você é. O reino é destes. Súdito dos reinos é esses que reconhece. Aqui no contexto fala de humildade, aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, o quão falidos é, o quão fracos, o quão dependentes é. E sendo assim, eles reconhecem a Cristo, reconhece o Salvador, reconhece que precisa de um rei e se submete a esse reino, a esse rei que é Jesus Cristo que veio. Então aqui está falando da total falência espiritual daquele que se afasta de Deus, daquele que está precisando e necessitando de Deus, aqueles que reconhecem a graça divina. Agora, o orgulho faz você se apartar dessa graça divina. Então, precisamos ser humildes, que nós venhamos ser humildes, assim como Cristo nos ensinou. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, que nós venhamos reconhecer que nós não somos nada, somos meros dependentes da graça, da glória, da palavra de Deus, dependentes da obra substitutiva, da obra expiatória, da obra graciosa, da obra do Calvário, Jesus Cristo, e reconhecendo, nos humilhando aos seus pés, que essa obra de Cristo nos abate, nos quebrante, nos faz ficar tristes pelos nossos pecados e que nós venhamos reconhecer a nossa falência espiritualmente, os nossos pecados e confessá-los e abandoná-los e assim servir ao Senhor com alegria.
Fica com essa meditação, até a próxima. A próxima eu irei estar dando seguimento nas bem-aventuranças, que vai ser o versículo 4, que é bem-aventurados que choram. Então fica para a próxima. Se você vai acompanhar esse vídeo, acompanhe o próximo para que você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Os próximos vídeos serão mais curtos. Esse só foi uma introdução para que nós possamos entrar nas bem-aventuranças. Forte abraço e até mais.